Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Danilo, tá? Eu sou professor do curso de Biotech, também orientador do programa de Bioquímica aí da UFC. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho interessantes sobre cores das plantas e como isso tem que papel biotecnológico tem as cores, né? O que tem de biotecnologia por trás das cores das plantas, tá? Então, primeiramente, dizer que cada cor representa um tipo de pigmento que está absorvendo esse comprimento de onda, né, da luz. Vocês já fizeram fisiologia vegetal, vocês provavelmente já ouviram falar bastante de clorofila e carotenoides, né? Então, clorofila e carotenoides explicam, por exemplo, por que a folha é verde, né? Porque a clorofila absorve principalmente na faixa do azul e do vermelho e reflete a luz verde, né? Então, por isso que os pigmentos, por isso que as folhas são verdes, porque são predominantemente compostas de clorofilas. Mas na natureza você tem diferentes cores, né? Então aqui só um exemplo do quão a natureza é diversa. Isso aqui são exemplos de cenouras que contêm diferentes cores. Se elas contêm diferentes cores, elas contêm diferentes acúmulos desses pigmentos, né? Então, clorofila, carotenoides, flavonoides, antocianinas, flavonoides. Então, quando a gente vê predominantemente a cor laranja, a gente tem um predomínio de cor de pigmentos carotenoides. À medida que vai ficando mais arroxeado, a gente consegue ver mais antocianinas e flavonoides, tá? Então, cor de qualquer órgão vegetal está relacionado diretamente com aquele pigmento que predomina de acúmulo naquele local, tá? Seja na folha, seja no caule, ou seja na raiz e assim por diante, na flor, tá? E por que é importante essas cores, né? Se você já foi numa nutricionista, ela já deve ter falado para você, ou ao menos você já ouviu falar, coma coisas coloridas, né? Porque são saudáveis. Então esses pigmentos, todos eles, principalmente os pigmentos que dão a cor mais arroxeada, que são flavonoides e antocianinas, são grandes removedores de peróxido de hidrogênio, que é uma molécula, né, de sinalização que em excesso induz morte celular. Tá? Então, todos esses cremes que as pessoas usam para remover rugas, por exemplo, na face, né, são à base de antocianinas. Não são somente compostos de antocianinas, mas contêm antocianinas porque são potenciais antioxidantes. Né? Então, quanto mais diversa for a cor da sua alimentação, mais diferentes pigmentos e mais diferentes compostos você vai estar absorvendo. Né? Então, qual é o papel biotecnológico que tem por trás disso? De você, através de engenharia metabólica e biologia sintética, que a gente vai ver, transformar uma planta ou um fruto que é totalmente amarelo, né? Por exemplo, alguns frutos contêm muito amido, então eles são mais amarelos, né? Transformar essa planta ou um micro-organismo, você pode fazer isso também, né, para produzir mais metabólitos de interesse, né, antocianinas, flavonoides e assim por diante. Quando eu falo antocianinas e flavonoides, é uma enormidade de metabólitos, não é um antocianina, não é uma antocianina, não é um flavonoide, tá? Então, a diversidade química das plantas, elas naturalmente sintetizam esses compostos, tá? E muitos deles são exclusivos de plantas, tá? Então não tem como, existe como vocês vão ver hoje, que existe como você tirar a rota metabólica de uma planta e incluir num micro-organismo, isso já é possível, tá? Então isso também faz parte da biotecnologia de micro-organismos, usar rotas metabólicas de planta para produzir esses compostos de interesse num micro-organismo. Bom, plantas também são exemplos de fármacos, aromas, pimentas, né? Então, seja a culinária, a medicina alternativa ou a medicina natural, né? Todas elas, e até a própria medicina química, né? Que se baseia em compostos químicos, tem na natureza uma grande riqueza de compostos. Né? Então, nós temos
muito que aprender com, por exemplo, os indígenas que usam essas plantas, muitas delas nativas do Brasil, para extrair, e usam elas como medicinal, mas o que tem dentro dessa planta que tem esse papel medicinal, que é a coisa mais interessante, né? Então, esses compostos também têm uma grande atividade, né, na medicina, ou seja, uma grande importância para a medicina também, né? Agora, como eu falei, não é um metabólito, não é um flavonoide, não é uma antocianina. Isso aqui é só um exemplo, um resumo, né, de quantos metabólitos que a gente chama de metabólito secundário. Então, isso aqui é uma parte do metabolismo secundário de uma planta. Tá? Existe algumas estimativas de que plantas possuem entre 20 mil e 30 mil tipos de metabólitos, ou seja, no reino vegetal, a gente pode chegar até ter, no total, 200 mil tipos de metabólitos. Tá? Então, 20 mil e 30 mil seria em cada planta e 200 mil no reino vegetal inteiro. Ou seja, é uma enormidade de metabólitos que a gente consegue verificar nas plantas. A gente ainda não consegue detectar e identificar todos, mas a gente sabe que eles estão lá porque os genes e as enzimas estão presentes. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é só um exemplo de como os flavonoides são sintetizados, alguns compostos fenólicos, que são também potenciais, com bastante potencial antioxidante. Todos eles derivam aqui, né, de várias rotas, seja da fenilalanina, seja tirosina, usa aminoácido como precursores, né, da rota do shikimic ácido e assim por diante. Então, vários compostos são sintetizados a partir daqui e principalmente, né, para mim, a molécula mais importante do mundo é a cafeína. Né? Então, sem café, eu acho que a nossa vida seria muito pior. Né? Então, cafeína é um desses compostos secundários. Tá? Então, compostos secundários são aqueles que dão sabor, que dão aroma, que dão vários tipos de de características que são palatáveis ao ser humano, né? E uma delas são esses compostos dessa rota metabólica aqui, tá? Então, esses compostos, como eu falei, estão presentes na natureza. Então, isso aqui é só um exemplo do quão diverso é o milho, né? A gente conhece esse milho aqui, amarelinho, né? Mas na natureza existem vários, tá? Então, o que acontece é que dentro da fisiologia vegetal existe um negócio que se chama defesa versus crescimento. Tá? É um que a gente chama de trade-off. O que é isso? Plantas que crescem muito se defendem pouco. E plantas que têm uma alta resistência ao estresse crescem pouco. Tá? Então, o que acontece? Normalmente o melhoramento genético seleciona crescimento. Tá? E plantas que são mais coloridas, né, que têm mais acúmulo desses metabólitos secundários, tendem a ser mais tolerantes a diversos tipos de estresse. Tá? Ou seja, quanto mais colorida a planta for, mais saudável é para o ser humano e mais saudável é para a planta em si também. Tá? Mas o que acontece? O nosso melhoramento genético não visou, ao longo do último século, principalmente, resistência ao estresse, visou crescimento. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma batata que é amarela, um milho que é amarelo, a soja que é amarela, né? Nós temos vários compostos, o arroz que é também branco, todos eles são cheios de amido, né? Então, mas é interessante que vocês saibam que na natureza existem vários genótipos selvagens que são completamente diferentes desses que a gente vê hoje na prateleira do supermercado, tá? Por exemplo, um caso bem interessante é o caso do tomate. Aqui vocês podem ver várias formas e cores e tamanhos de frutos de tomate. O que acontece é que os frutos de tomate eram mais ou menos desse tamaninho assim, e hoje a gente tem tomates que pesam já quase 300, 400 gramas um tomate. Né? Então, isso porque o melhoramento vai sempre melhorando e visando o crescimento. Então, aquela planta que produzia um fruto maior era selecionada e cruzava com outra e assim por diante, assim por diante. Mas o que acontece? Hoje o tomate perdeu-se tanto da característica selvagem, essa característica que dá sabor, que dá resistência ao estresse,
que o pessoal estão voltando nessas populações mais primitivas de tomate para ver o que foi perdido. Tá? Porque o tomate hoje é muito sensível a estresse e não tem gosto de nada. Né? Então o tomate, se você comparar o tomate selvagem com o tomate que a gente consome hoje, o tomate selvagem é muito mais gostoso. Tá? Porque ele tem mais acúmulo desses compostos secundários. Tá? Então hoje a biotecnologia vegetal está o que eles estão fazendo hoje, né? Eles estão pegando as espécies primitivas, compara com as espécies que a gente tem cultivada hoje, vê a diferença e tenta pegar o que foi perdido e reincluir nos tomates que são cultivados hoje. A gente chama isso de redomesticação. Tá? Então estamos redomesticando o tomate a partir do momento que a gente entende o que foi perdido ao longo do melhoramento. Tá? Um exemplo clássico de arroz que a gente tem é sobre o chamado Golden Rice, né, o arroz de ouro, né, que foi feito há mais ou menos uns 20 anos atrás. O arroz de ouro tem um simples objetivo, que é aumentar a quantidade de vitamina A no grão de arroz. Né? Então o arroz normal é esse aqui, e esse aqui seria o Golden Rice. Por que ele é amarelo? Porque tem mais beta-caroteno, que é um composto precursor da vitamina A. Tá? E por quê? Porque vitamina A, você pode ver aqui no mapa, que é um grande problema, principalmente para populações marginais, ou seja, América Central, a África e aqui no sudeste da Ásia. Tá? Então, esse aqui foi capa da Time, de que esse arroz poderia salvar milhões de crianças por ano, e blá, 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 mas até hoje a gente não tem esse arroz assim, bem estabelecido, crescendo no campo. Tá? Mas é só um exemplo, né, de como a cor tem um impacto significativo na engenharia genética. O que a gente tem hoje nesse sentido? Tá? Então hoje já tem, esse aqui é um paper recente do ano passado, que o pessoal da China fez, From Golden Rice to a Star Rice, ou seja, mudando um pouco o conceito, mas a manipulação da rota é a mesma, então aqui eles estão manipulando essa rota aqui, veja aqui o beta-caroteno, aqui outros dois metabólitos, e eu queria chamar a atenção aqui para essa xantina. Tá? Então, se você superexpressa todos esses genes em azul, né, mas principalmente aqui com essa construção do GR, isso você pode fazer ao mesmo tempo, tá? Então um avanço tecnológico muito grande, né, para a biotecnologia vegetal. O que você obtém? Você tem aqui o genótipo selvagem e aqui a superexpressão daqueles diferentes genes. Né? Então, se você superexpressar aqueles genes em azul mais o GR, você tem um arroz que ele chama o arroz de ouro, né? Que tem mais beta-caroteno. E aqui, se você superexpressar o AR, você tem mais astaxantina. Tá? Então, veja que a cor muda completamente à medida que você escolhe quais são os genes que vão ser manipulados. Tá? Então, seja beta-caroteno, seja astaxantina e assim por diante. E a partir do momento que você conhece a rota metabólica inteira, você consegue, é possível você isolar a rota metabólica inteira e colocar numa outra planta, ou num outro organismo. Tá? Então, biotecnologicamente falando, isso é bem complicado, não é fácil, mas é possível. Eu vou te mostrar como. Tá? E o interessante é que, por exemplo, aqui, de um simples passo numa rota metabólica determina uma cor totalmente diferente. Tá? Então aqui são plantas selvagens que tem essa coloração aqui mais roseada. E aqui desses metabólitos você pode ter a síntese de beta-xantinas e beta-cianinas. Tá? Então se você superexpressar o PX11, o gene PX11, você tem essa coloração aqui. Olha aqui. Tá? Se você superexpressa o PX12, você tem uma coloração intermediária. Se você superexpressa o PX13, você tem uma coloração mais alaranjada. Então, um simples passo na rota metabólica, você tem uma mudança de cor extremamente diferente. E para que isso serve? Né? Então, assim, o título do trabalho já diz tudo. Gray mold é um fungo. Então, se você superexpressar esses genes, você aumenta a tolerância dessa planta a esse fungo. Você aumenta a capacidade antioxidante, ou seja, você está aumentando esses compostos antioxidantes, que é bom para a planta e bom para quem vai consumir. Claro que aqui nesse caso eu estou mostrando uma flor, mas vocês vão ver que isso funciona para fruto também. Tá?
E também, se você quiser mudar a cor de uma planta ornamental, você quer produzir uma planta laranja, rosa, ou sei lá o que for, dá, né? Então você tem uma possibilidade de ter uma planta ornamental um pouco mais chamativa, tá? Então dependendo, não sei se vocês sabem, mas na engenharia genética você pode transformar a planta inteira ou órgãos específicos, né? Se você usa um promotor constitutivo, você vai mudar, alterar a expressão do gene na planta como um todo. E nesse caso aqui, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do gene PX11 em batata, e aqui nessa planta, né? Então você vê que o fruto todinho, né, o tubérculo, perdão, aqui, assim como foi observado na flor, né? Ou seja, o PX11 leva a cor, dá essa característica na cor da flor, e aqui no tubérculo de batata também, tá? Então, ou seja, porque está acumulando bastante beta-cianina. E olha que interessante, se você pegar uma espécie selvagem de tomate e você transformar ela com o gene PX11, olha a quantidade de picos, isso aqui é um cromatogramas, tá? Provavelmente, acho que é HPLC, se eu não me engano. Olha a quantidade de picos que aparece nessa parte do cromatograma e nessa espécie WT aqui não tinha, né? Então, ou seja, você está aumentando, não é um composto, você está aumentando vários compostos, tá? Simplesmente pela superexpressão de um gene, ou seja, você está aumentando beta-cianinas, tá? E aí, dá uma olhada na planta, a planta aqui selvagem totalmente verde, e aqui a planta PX11 completamente com a cor modificada. Então, se você acha que essa planta aqui ficou bonita e vai vender de forma ornamental, né, um bonsai, de repente, dessa cor, sei lá, né, é uma possibilidade. Bom, uma outra, como é que se faz isso, né? Então, uma das estratégias é a engenharia genética, né, transformação, que foi que eu mostrei para vocês, e a outra é a biologia sintética, tá? Que também envolve engenharia genética de plantas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês terem noção do estado da arte, né, ou seja, em que pé que a gente está. Esse trabalho aqui é de um grupo do Max Planck, do grupo do Ralph Bock, extremamente excelente esse trabalho, eu recomendo vocês derem uma lida. Inclusive a primeira autora é até amiga da professora Letícia. Então, o que acontece? A artemisina é uma droga importante contra a malária, né? Então, produzir artemisina tem um cunho biotecnológico gigantesco, tá? E como é que se produz? Você produz via micro-organismo, via levedura, via bactéria e assim por diante. E aqui o que eles fizeram? Objetivaram criar um método, né, um approach de biologia sintética para transferir uma rota metabólica inteira de uma planta medicinal para uma crop, ou seja, para uma planta agrícola, tá? Então o que é isso aqui? Foi o que eu te disse. Se você tem uma planta que tem uma rota metabólica muito interessante, o que você faz? Você pega essa rota metabólica dessa planta e coloca numa outra. Tá? É possível fazer isso, e foi isso que eles fizeram. Então, eles pegaram aqui vários genes de uma outra planta e incluíram em tabaco. O que eles observaram? Então aqui é a planta selvagem, né, a planta WT, e aqui são plantas linhagens transgênicas, né, então você vê que não tem tanta interferência no crescimento da planta, então né, não tem tanto problema para produzir essa planta. E aqui você vê a cromatografia de novo, né, aqui em preto o genótipo selvagem, e aqui em verde, azul e esse laranja e vermelho o pico do metabólito da artemisina nas plantas transgênicas, né? Se a gente comparar no WT não tem nada, ou seja, não existe esse metabólito em tabaco, tá? Mas se você fizer a biologia sintética, incluindo essa rota como inteira, né, você pode ter aqui vários compostos que são ou precursores ou a própria artemisina em si, tá? Na planta transgênica. Ou seja, você consegue produzir artemisina também em plantas de tabaco via biologia sintética. Esse aqui é um outro trabalho bem legal também sobre esse grupo, então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eles também manipularam vários genes dessa rota da síntese de astaxantina, e esse grupo é especialista na transformação de cloroplasto, então é uma transformação um pouco mais dá mais trabalho, vou dizer assim, mas ele tem várias vantagens, tá? Então eu recomendo que vocês derem uma pequena lida nesse trabalho aqui. O resumo você já vão entender o porquê que transformação do cloroplasto tem essa vantagem.
E o que ele chama de transferência horizontal é exatamente isso que eu estava falando. Pega de uma rota, pega de uma planta e transfere para outra. E nesse caso aqui você pode fazer até por grafting, né, por enxertia, ou seja, você pega uma planta transformada e você enxerta ela dentro de uma outra planta. E essa outra planta vai receber todo o material genético que foi inserido na planta modelo. Tá? Como é que isso acontece? Você tem aqui, por exemplo, os tabacos transgênicos, né? Isso aqui é o tabaco selvagem e aqui é o tabaco transgênico. E o que você consegue fazer? Você consegue pegar parte desse tabaco transgênico aqui e enxertar nesse tabaco aqui. Né? É possível fazer isso. Tá? Esse paper foi interessante que eles mostraram. Então, nesse caso aqui, você veja que a planta é totalmente laranja, né? E vários órgãos da planta é laranja. E aí, de novo, você vê no espectro, na cromatografia, um pico grande aqui da astaxantina, e aqui praticamente não existe esse pico no selvagem. Tá? Então, transferência horizontal, o que acontece? Você pega essa planta aqui, que ela é transformada, e se você enxertar nessa planta aqui, praticamente o genoma todo dessa planta aqui vai ser passado para essa aqui. A gente chama isso de transferência horizontal de genes. Tá? É até uma nova forma de criar espécies, tá? Espécies vegetais, no caso. Um outro exemplo que eu acho interessantíssimo, não só porque eu amo cerveja e amo IPA, mas é porque o cunho é uma ideia biotecnológica, eu acho formidável. O que acontece? Na produção de cerveja, você precisa aqui de levedura, né, para fazer a fermentação, e no final você adiciona os lúpulos. Né? O lúpulo é uma flor de uma espécie, né, vegetal, essa espécie aqui, tá? Que possui muitos metabólitos secundários que dão um sabor e um aroma assim, incrível. Para quem bebe cerveja e gosta de cervejas que a gente chama mais lupuladas, né, APA, IPA e assim por diante, vai saber o que eu estou falando. Agora, o que acontece? Esse pessoal aqui, o que eles fizeram? Pegaram parte de rotas metabólicas de hortelã e de basilicum e transformaram a levedura. Pegaram essas rotas metabólicas aqui e colocaram dentro da levedura. Então o que acontece? A fermentação já faz a adição do lúpulo. Ou seja, eles estão pulando essa etapa aqui. Em vez de fazer a fermentação com a levedura, depois adicionar o lúpulo, essas leveduras aqui melhoradas, né, geneticamente, vamos dizer assim, já possuem alguns desses metabólitos que dão esse sabor lupulado na cerveja. Tá? Então, ou seja, você está pulando uma etapa e, obviamente, você está otimizando o processo. Tá? Então, é um achado... Não tem limites a transformação de genética de um organismo para outro. Né? Então, era isso que eu tinha trazido para vocês. Isso aqui é um pequeno trabalho de um grupo brasileiro, até é uma revisão pequena sobre a biotecnologia de cores. Então, além dos trabalhos que eu mostrei, né, eu recomendo que vocês darem uma lida aqui e qualquer dúvida pode perguntar para mim ou para a professora Letícia. Eu estou disponível para assessorar vocês. Tá? Então é isso. Queria trazer aqui para vocês o que tem de agro, de pop, de biotech, né, atrás das cores dos vegetais. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!